Olá a todos, eu sou a Aline Gattoni, jornalista, e esta é mais uma edição da Reis News Entrevista. Hoje vamos falar sobre um tema interessantíssimo, o direito inspirando a indústria cinematográfica. Para falar sobre o assunto, nós vamos receber o Felipe Viveiros. Ele é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e criador da revista online Cultura do Resto do Mundo. Olá, Felipe, tudo bem? Oi, Aline, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e falar de um tema que eu gosto muito e que é fora da curva, que é o direito inspirando a indústria cinematográfica. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela palestra na FENALOL. Para quem não teve a oportunidade de assistir, dê uma passadinha no canal do Reis Advogados, no YouTube. Lá no canal do escritório tem muito conteúdo bacana e também a apresentação do Felipe no Reis Afternoon Tea, que foi um projeto que levou muito conhecimento, muita informação para o público lá da FENALOL. Felipe, eu queria começar com uma reflexão que você mesmo propôs lá na palestra. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Eu adoro essa frase, porque eu acho que a arte é a vida e a vida é a arte. Então, na questão do cinema, o cinema influencia as pessoas que influenciam o cinema. E o cinema volta a influenciar as épocas. Então, um filme de 1930, ele está a uma curta distância, né, temporal de um filme de 2020 no cinema. Então, na teoria, eles estão separados por quase 100 anos. Só que no cinema, o ano de 1930, ele pode ser vivido hoje. Você pode assistir um filme de 1930 hoje, e você pode fazer um filme sobre 1930 hoje, e influenciar as pessoas nessa década, nesse século, a criarem novos movimentos cinematográficos. Então, eu acho que quando a gente pensa se a arte imita a vida ou a vida imita a arte, eu acho que o valor da arte está em representar a realidade. Ela é uma ficção da realidade. Então, ela não tem pretensão nenhuma de representar o mundo como ele realmente é. É uma coisa lúdica. Então, e ela pode fazer isso ou não. Se ela quiser representar o mundo como ele é, ela faz. Se não, a arte não precisa, ela não tem essa responsabilidade. Tudo é muito sublime. Então, eu acho que, em relação a essa questão, se a gente pensar no cinema, um diretor, ele pode usar a câmera de baixo para cima, para mostrar submissão numa cena. Isso é uma interpretação, isso é uma representação. Ele pode usar só o barulho da guerra, e não mostrar as cenas da guerra, para evidenciar um terror psicológico. Então, o cinema é a tela da vida, né? É o que eu disse na palestra, inclusive, da FENALOL, que principalmente aqui no nosso continente, na América do Sul, eu sinto muitas vezes, até como professor de extensão, né, da Universidade Mackenzie, que a América do Sul, como tema de trabalho, né, o cinema da América do Sul é uma aula completa de sociologia. Então, disparidade social, racismo, vida nas periferias, ditaduras militares, né? Muitas vezes, parece que a vida é um filme, né? E esses valores, né, dos cineastas são passados pelas produções cinematográficas, que eles mudam, né? Os filmes, eles mudam as formas das pessoas entenderem, né, o próprio país, entenderem um conflito, uma condição social. Então, quando você assiste um filme, não é só parece entretenimento, mas não é. O filme muda a sua posição na sociedade como cidadão. E em relação ao direito, especificamente, o que o cinema do mundo pode ensinar para a gente sobre direito? E eu gosto do termo cinema do mundo também, porque é o que eu brinco sempre. Eu acho que eu gosto muito de cinema como tema, porque eu não conheço uma pessoa que não goste de filmes. Então, é um tema extremamente acessível aos profissionais de direito. E a maioria das pessoas, né, quando a gente fala o direito inspirando a indústria cinematográfica, a maioria das pessoas pensam, né, vem esse título de uma palestra ou de uma entrevista e pensam, essa é fácil. O Advogado do Diabo, O Poder e a Lei, Suits, 12 Homens e uma Sentença. Só que esse é o caminho do óbvio, né? Agora, como a gente pode abordar o direito inspirando a indústria cinematográfica
não dos filmes que a gente já viu no curso de direito ou que são abordados na área de direito, mas de um lugar que está perto da gente e a gente não percebeu, que é o mundo, o cinema do resto do mundo. Todos esses filmes que eu falei agora, ou séries, são norte-americanos. Mas existem pautas que estão sendo recorrentes em diversos continentes, né? Na África, na Ásia, na Oceania, que vão desde a Polinésia até a Groenlândia, e que não tem a abordagem do cinema hollywoodiano, que é uma abordagem muito específica com os valores norte-americanos. Então, até porque quando a gente assiste o cinema do resto do mundo, a gente vai entender a lei, as jurisdições, a constituição de países que são extremamente diferentes dos Estados Unidos. Então, tem um filme que eu uso bastante, tanto no meu curso do Mackenzie, quanto também falei na Fenaló, que é o filme suíço Mulheres Divinas, da Petra Volpe. E ele é uma aula dos direitos das mulheres num país, que é a Suíça, que é conhecido, muito conhecido pela democracia, que é uma democracia direta, uma democracia participativa. Só que acontece que na Suíça, as pessoas não sabem, mas na Suíça as mulheres não podiam votar até 1971. Então elas eram completamente submissas aos maridos. E não porque elas queriam, ninguém quer ser submisso, mas porque a submissão estava na lei. Lá, os homens votavam desde 1291 e só autorizaram as mulheres a votarem 700 anos depois. Então, se eu tiver que responder o que a gente tem, né, principalmente os profissionais de direito, a ganhar com o cinema do resto do mundo, é que é bom assistir Hollywood, mas é bom estar antenado no que o cinema do resto do mundo oferece, principalmente quando o assunto é direito. Então, um filme hollywoodiano jamais se interessaria por essa história, né? A história do direito das mulheres na Suíça. Então, e caso tivesse interesse, ele contaria as histórias dos outros países pelas lentes dos Estados Unidos. Ver um filme da Suíça, né, sobre a Suíça é beber da própria fonte. Então, muitas vezes, né, com os estudantes ou com os alunos, eu escuto, eu gosto muito de cinema africano. E aí eu fico animado. E eu pergunto, quais filmes, quais diretores, quais produções? Aí eles falam, Rainha Catuai e o Rei Leão, da Disney. Aí eu falo, eu entendi, esses cinemas são sobre a África, mas não são feitos por africanos. Eles passam outros valores, eles representam uma África do ponto de vista da Disney. Só que é interessante, principalmente quando o assunto é jurisprudência, quando o assunto é lei, é constituição, que o país conte a sua própria história. Né? E é esse movimento que está acontecendo nos países do mundo agora. Então, países da América Central, eles estão fazendo filmes sobre os direitos dos indígenas, na Guatemala, por exemplo. E é isso que retrata o filme guatemalteco Ixcanu. Ele é feito todo e interpretado por atores maias, que falam maia, eles não falam espanhol no filme. E as pautas avançam. Então, o cinema permite que um filme sobre os anos 1960 seja feito hoje. Né? E a discussão jurídica de 1960 não fica em 1960. Essa discussão jurídica serve para entender o desenvolvimento legal dos países e como eles chegaram onde chegaram, né? E para onde eles vão, né? Com as suas emendas, com as suas jurisprudências. Então, um tema que está muito na pauta hoje é o direito LGBT. E tem um filme canadense excelente que chama Crazy, e ele mostra exatamente isso. Se hoje o Canadá é uma das nações com direitos LGBT mais avançados do mundo, será que sempre foi assim? A gente descobre no filme que não. Nos anos 50 e 60, existia um aparelho, um dispositivo para remoção dos cidadãos gays do serviço civil, da Polícia Real e do Exército. Era conhecido como máquina de frutas, e frutas como um termo pejorativo para os gays. Então, isso era uma prática legal e científica, estava dentro da lei,
que o Canadá fazia nos anos 60. A máquina de frutas do Canadá é um exemplo triste, né, dos limites legais do poder. E tudo dentro da lei. Era o procedimento padrão para quem queria trabalhar no serviço civil, para quem queria trabalhar no exército. Mas a questão é, quantos filmes de Quebec a gente já assistiu na vida? Pode ter certeza que os Estados Unidos, eles não vão contar essa história, né? Interessa a Hollywood mostrar os Estados Unidos. O que os Estados Unidos, como nação, como país, tem feito até agora. Só que o cinema é uma narrativa, né? Ele ensina valores, ensina política, percepções de mundo. Necessário sair um pouco da caixinha, né? Não, exatamente. Eu acho que a graça do cinema é você sair da sua bolha cultural e você se diverte enquanto você vê um filme ao mesmo tempo. Então, você se diverte e recebe conhecimento. Se a gente assistir um filme de um só país, a gente vai ser completamente parcial na nossa percepção de mundo. O cinema do resto do mundo, ele promove um diálogo, né? Não é um monólogo de um país só contando sempre as mesmas histórias. Ele promove um diálogo. E é isso que fez o filme também, o filme chileno Mulher Fantástica, que eu uso bastante também quando o tema é cinema e relações internacionais, que debate o direito dos transgêneros na América do Sul. Ele foi o único filme sul-americano a ganhar o Oscar nos últimos 10 anos. Então, foi o primeiro longa da história inteira do Chile premiado nessa categoria. Não é uma vitória cinematográfica, é uma vitória política. Um conhecimento mais voltado para o direito internacional, né? Para quem tem interesse nessa área ou trabalha com essa área, né? Imagino que seja um filme importante aí. Muito, muito importante. Aquela estatueta, né, do Oscar, ela tem poder para colocar na pauta essa agenda dos direitos LGBT no continente inteiro. E aí o que acontece? Vai atualizar as leis dos países vizinhos. Tem esse poder, a cultura, como o Equador, a Colômbia, o Brasil e o próprio Chile. Então, os cidadãos transgêneros na América do Sul, eles são vistos, às vezes, como objeto de perversão, aberração. Então, e o filme mostra isso, Mulher Fantástica. Quando a lei não protege o cidadão transgênero, ele é desumanizado. Só que lembra que a gente abriu essa entrevista com a frase: será que a arte imita a vida ou a vida imita a arte? O que acontece no filme não fica só no filme. O que é discutido no cinema é um passo para um novo projeto de lei, é um passo para uma nova agenda do governo. Então, os próprios atores dos filmes, eles são muitas vezes mais poderosos do que chefe de Estado. As pessoas, às vezes, querem muito mais escutar o Brad Pitt falar ou o Johnny Depp falar do que o presidente dos Estados Unidos. Eles são verdadeiras celebridades diplomatas, né? Com capacidade para discutir de igual para igual com os poderosos. Então, o que aconteceu com o filme Mulher Fantástica? A lei de reconhecimento jurídico das pessoas trans no Chile foi aprovada no mesmo ano que o filme ganhou o Oscar. Então, nesse caso, foi o cinema que mudou a política, né, que colocou o debate nessa agenda pública e alavancou esse projeto de lei que levou o Chile a garantir, né, aos seus cidadãos a mudar de gênero, o que não acontecia antes do filme. Então, o tema dessa entrevista, e o tema, inclusive, da palestra lá na FENALO, era o direito inspirando a indústria cinematográfica. Mas e se fosse o contrário? Se fosse a indústria cinematográfica inspirando o direito? Sim. Foi isso que aconteceu no caso do filme chileno Uma Mulher Fantástica. Verdade, verdade. E Felipe, aproveitando, você poderia falar um pouquinho do seu projeto, da Cultura do Resto do Mundo, e também dar dicas, né, para quem quer se aprofundar sobre esse tema, dicas de fontes de informação, enfim. Claro, com prazer. Eu acho que a ideia da cultura para contar um pouco da cultura do resto do mundo, eu me formei em Relações Internacionais, na PUC de São Paulo. E eu sempre gostei, assim, da arte fora do modelo convencional. Então, desde que eu era criança, eu gostava muito de arte, de teatro, de música e, principalmente, cinema.
Então, durante a minha carreira profissional e acadêmica, eu vivi em 4 países diferentes. E aí, tanto no Brasil como no exterior, eu fui garimpando esses talentos que a gente chama fora da curva, né? Que a gente não está acostumado a ver um filme da Guatemala ou escutar uma banda do México. Então, eu me interessei tanto por isso que eu fiz o meu mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Groningen, na Holanda, e eu defendi uma tese inteira que falava da importância da cultura para a política internacional. E aí, baseado nesses achados teóricos e do dia a dia, porque a gente conhece coisa nova todo dia. Às vezes, meus amigos me mandam, descobri um filme da Groenlândia. Você não tem ideia dessa banda da Malásia. Então, eu fui garimpando isso aos poucos e eu criei um site, o ano passado, chamado Cultura do Resto do Mundo, que tem Instagram também, é @Cultura do Resto do Mundo, tudo junto. E aí, toda quarta-feira lá, eu lanço um artigo que fala de uma banda, de um artista, de uma série ou de um filme, mostrando o que está acontecendo agora nos 7 continentes. E aí eu contextualizo a história, a política, a diversidade étnica, os problemas legais dos países, junto com a banda, junto com o tema do filme, por exemplo. E aí vai desde indie rock da Groenlândia até a origem do tango na Argentina, desde o cinema cubano até os filmes de ação de Hong Kong, por exemplo. Então, até agora, na Cultura do Resto do Mundo, eu publiquei mais de 60 artigos sobre 60 países diferentes. E cada semana é um continente novo. Então, se essa semana é o continente Oceania, semana que vem vai ser a África, a outra semana vai ser a América do Norte, a outra vai ser a Ásia. Então, eu brinco, inclusive, né, quando as pessoas me perguntam, mas o que você anda vendo, o que você anda escutando? Eu falo, na Cultura do Resto do Mundo, os nossos maestros são das Bermudas, os ídolos vêm do Saara Ocidental, o rap é vietnamita, os DJs são do Haiti, as nossas tardes de cinema acontecem não em Hollywood, mas nas montanhas do Nepal. A estrela do tapete vermelho não é os Estados Unidos sempre, pode ser a África. Então, a ideia do Cultura do Resto do Mundo foi criar um espaço democrático internacional, onde todos os continentes fizessem parte do nosso repertório. Muito interessante mesmo. Bom, Felipe, queria agradecer a sua presença aqui hoje e principalmente esse conteúdo tão rico que você trouxe para a gente, né? E necessário também. Deixe suas considerações finais. Obrigado, Aline. Eu acho que os que gostaram do conteúdo, eu faço um convite, né, a acompanhar os artigos da Cultura do Resto do Mundo, porque se você gosta de política, de economia, de sociedade, você vai conseguir aprender tudo isso pelas lentes do cinema, ou pelos acordes da música. Então, eu faço esse convite a seguir também a página, o perfil do Instagram, Cultura do Resto do Mundo, e eu acho que é uma sensação de liberdade, assim, poder sair da nossa bolha cultural e descobrir o que está acontecendo, né, no mundo à nossa volta. Essa seria uma consideração final que eu passaria. Eu agradeço muito a Reis Advogados por essa oportunidade. Mais uma vez, nós que agradecemos, então, Felipe. Bom, nós chegamos ao fim de mais uma edição da Reis News Entrevista. Nas redes sociais do Escritório Reis Advogados, vocês podem acessar as nossas outras edições e muito mais. Até a próxima!